amores. Então, para a gente falar de propósito, eu quero muito fazer uma pergunta besta, mas muito importante para vocês, que é o seguinte. Abre aí o microfone, quem sabe aí, 5 vezes 2 é quanto, gente? Traz aí para mim. 10. É 10, beleza. Que era 10, né? Achei que era 10, é ótimo. Então, vocês chegaram num consenso, então, que 5 vezes 2 é 10. É isso aí? Tá valendo? Isso. E aí, Adriane, o que você acha? 5 vezes 2 é 10 mesmo? Você que é da engenharia? Ou estamos errado na conta? É que mesmo. Depende, né? Mais cedo, mais pode ser. Então, o que acontece, meus amores? Acontece o seguinte, né? A gente tem que entender que 5 vezes 2, ele é 10. Simplesmente. E isso é para todos os empreendedores que a gente conhece a nível Brasil, né? Eles começam a empreender os seus negócios olhando ou por necessidade, que a maior parte das pesquisas diz assim, que é por necessidade. Então, 70% das pessoas no Brasil começam a empreender por necessidade. Então, eles não conseguem olhar muito além, né? Eles olham 5 vezes 10, preciso comer, preciso pagar conta, sou mãe sozinha, ou às vezes o do meu marido não dá, vamos lá, vamos junto, vamos fazer. Ou é o meu sonho, eu quero investir naquilo e quero fazer dar certo. Então, a maior parte das mulheres começam a empreender por essa necessidade. E aí acaba que a gente fica com os olhos vendados, né? E a gente fala, e agora? É 10? Não. Né? Então, 5 vezes 2 mais propósito pode ser 5 mil. Então, se a gente pegar aí, tirando toda a parte de religiosidade, né? Dependendo daquilo que cada um acredita, mas Jesus foi o melhor exemplo que a gente tem. 5 vezes 2 na mão de alguém que tinha muito propósito, né? Alimentou 5 mil pessoas. Então, quando a gente tem propósito, não é 10, é 5 mil. E é esse o meu convite para vocês essa noite, que vocês não olhem para o 5 vezes 10, porque ele é tão simples, né, tão xoxinho, né, ele não vai levar vocês para o diferente. Então, fala assim, poxa, eu estou fazendo o resultado da minha empresa todos os dias a mesma coisa e não dá certo. Não dá certo porque a gente está olhando para a mesma coisa, para o mesmo foco, fazendo do mesmo jeito. Então, aquilo realmente não vai trazer resultado. Mas aí eu acho um propósito, eu encontro, e não é o propósito, eu falo que tem termos que vão ficando muito vulgarizados, né? E aí começa esse bando de gente, né? Fala, encontre o seu propósito em 3, 2, 1, vem aqui. Não, gente, né? Treino não funciona assim, né? Funciona a gente olhando o mercado, a gente estudando. O empreendedor, ele é um bicho que gosta de problema, né? Por isso que vocês estão empreendendo. Porque se a gente gostasse de solução, a gente estava em outra vibe. Quando a gente quer problema, a gente vira empreendedor. Aí a gente acha um problema, a gente quer achar uma solução. E se a gente quer achar uma solução e achar um problema, a gente está achando propósito. E aí é isso que vai fazer realmente com que o resultado de vocês seja multiplicado. E quando a gente olha nesse viés, a gente entende assim, a gente vai olhar muito conteúdo, instrumento e ferramenta para que vocês encontrem esse propósito, e aí a hora que eu encontro, entendo o jeito que eu quero trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar isso para meu público. Porque se eles não entendem esse valor, eu tinha uma mentorada que ela fazia bordado desses bem bonitos, assim, sabe, de casa. E aí fazia de enxoval de bebê, lá em Santo Antônio do Leverjano. Ela falou, professora, o povo não quer pagar o preço do meu bordado, porque diz que meu bordado é caro, é isso e aquilo. Aí eu falei, não, faz assim, me manda um mostruário, porque eu não conhecia, né, papai, que o trem é ruim, né? Aí ela me mandou um mostruário, porque tem tudo isso, né, gente? Às vezes o discurso é muito bonito, você vai olhar, o produto é bem mais ou menos, né? Mas o negócio é bem bonito mesmo. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você não vai mais vender em Santo Antônio, você vai vender em Cuiabá. Vamos mapear os condomínios, você vai fazer amizade com tudo que é síndico que tem aqui de condomínio, você vai vender em condomínio, porque o seu produto é de luxo, é pra gente que pode pagar. E ela começou a rachar o bico de vender em condomínio fechado para as filhas de madame. O que aconteceu? O povo da cidade virou para ela e falou assim, quero seu negócio, nossa, porque agora você é chique, né? Você vende na capital. Entende? Então, quando a gente tem um propósito, a gente encontra, não é o preço que a gente cobra, mas é o valor que a gente coloca em cima daquilo, é a intenção que a gente está colocando, e é um pouco disso que a gente vai conhecer. Então, eu falo que não é sair desesperado, eu tenho muita birra de palestra motivacional. Porque a pessoa sai assim, aí chega outro dia e fala, Isaz, e agora? E agora? E fica ali, e agora? O que você vai fazer? Não tem instrumento. Né? Então, assim, a pessoa não tem, ela tem uma ação, mas ela não tem um movimento contínuo, ela não tem a direção, ela não tem o caminho. E aí, essa ausência de caminho, e essa ausência de direção, é aquela frasinha triste, mas que diz, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o objetivo é que vocês encontrem esse movimento, encontrem a direção, porque é ele que vai dar. E aí é ritmo, né? Então, eu encontrei a direção, eu sei para onde eu tenho que ir, né? E aí vai muito do viés assim, eu trabalho com moda cristã de ginástica. Quem que é a minha best forever? É a tia que faz os eventos da igreja. Porque a tia que faz os eventos da igreja é quem vai divulgar o meu negócio, é quem vai me dizer onde é que está a tia que vai comprar minha roupa. Então, a gente entende, o Instagram, ele virou um movimento doentio, assim, né?
que o pessoal fala assim, eu não tenho lead, não vem ninguém veio ali. Ótimo, e o porta a porta acabou? Né, e eu conversar com as pessoas, e eu ir aos negócios, e eu andar pela cidade, e eu ir nos eventos, e eu estar nas palestras, acabou tudo isso? Não, o mundo continua acontecendo. Silvio Santos fez fortuna assim, né? O Flávio Augusto está lá, fez fortuna batendo de porta em porta, não existia nada disso que a gente tinha. Então, são ferramentas de venda que continuam dando certo, continuam dando ali, desde que a gente saiba com quem falar. Então, muitas vezes, eu vendo moda cristã, mas eu tô onde? Tô parada no Instagram postando foto, não falo com ninguém, não vou em evento nenhum, não sei onde estão as mulheres, não me conecto com ninguém, vai dar certo? Não. Então, é saber para onde, entender o caminho, entender o movimento, e é um pouquinho disso que a gente vai trazendo com vocês, olhando para esse viés da mulher, né, dona Karen? E aí? Isso aí. Então, Cris, você fez a pergunta, você colocou ali que qualquer caminho serve, né? Se a pessoa não tiver propósito. E aí, tudo bem, porque ser mulher é super fácil, né? Então, passa para mim. Então, a gente é mãe, é esposa, é filha, é amiga, avó, é irmã. Então, conciliar só esses papéis está tudo certo. Só que a gente também quer ser profissional, a gente quer ser líder, a gente quer ser estudante, a gente quer ser desbravadora. A gente também tem que ter, a gente tem a nossa própria missão, a gente tem nossos valores, a gente tem nossas metas, a gente quer ser bela, a gente quer ser amada, a gente quer ser conhecida, a gente quer saúde, a gente quer segurança, a gente quer ser alegre, respeitada, e aí por aí vai, né? Então, é isso, não é fácil, né? Então, a gente quer ter aquele equilíbrio do nosso lado pessoal e profissional, a gente quer fazer muito bem, porque toda mulher é super caprichosa, né? Então, a gente é caprichosa, a gente quer fazer bem, a gente sabe que a gente quer fazer bem, só que a gente ainda não aprendeu a aumentar a quantidade de horas do nosso dia. Mas não tem problema. Passa para mim, Cris. Não tem problema porque a gente tem uma coisa muito importante. Nós temos superpoderes. Então, se vocês não conhecem os superpoderes de vocês, eu vou apresentar. Eu estou falando da mente subconsciente da gente. Pode passar, Cris. Então, como é que funciona a nossa mente subconsciente? Então, assim, para fins didáticos, a gente separa sempre a mente em três, né? A gente fala que tem o inconsciente, que é toda a parte automática, que a gente nem vê o que está rolando, o subconsciente e o consciente. E aí, a maioria de nós só conhece a parte do consciente, né? A parte do consciente, o que é? A nossa razão, é a nossa força de vontade, é a nossa parte analítica. Então, é essa que a gente... na verdade, é a parte da mente que a gente tem o controle, né? Só que o que acontece? Essa parte, ela só representa 5% do nosso dia a dia. Então, 95% do que a gente faz diariamente é feito pelo nosso subconsciente. E aí é que pega. Porque essa parte do subconsciente, a maior parte dela foi 80% do que está programado no nosso subconsciente, porque a nossa mente é como se fosse um computadorzinho, então a gente tem programas, a maior parte foi programada até os nossos 7 anos de idade. Então, tudo que a gente ouviu a nossa família falando, por exemplo, sobre dinheiro, eu trabalho muito com prosperidade, o meu tema preferido é prosperidade, eu sou a mentora financeira, tá? Então, eu vou puxar os exemplos para o financeiro. Então, por exemplo, tudo que a gente ouviu da nossa família falando, por exemplo, dinheiro não nasce em árvore, tem que batalhar muito duro para ganhar dinheiro, a gente trabalha e não vê a cor do dinheiro. Tudo isso que a gente ouviu, mesmo que hoje, como adultas, a gente não acredita, se a gente não fez um trabalho para mudar essa programação, para reprogramar esse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade de escassez, continua influenciando a gente, né? Então, o que acontece? Mas dá para resolver. E aí, na hora que a gente resolve isso, que a gente começa a entender o que é o subconsciente, a gente aprende a trabalhar o subconsciente, a gente, de fato, começa a ter a nossa mente trabalhando junto com a gente, aí a gente começa a ter muita prosperidade. E aí, com isso, a gente começa a ter superpoderes, porque ali o tanto que a gente vai alavancar. A gente vai pegar 95% da nossa programação que a gente não conhecia e a gente reprograma para fazer ela trabalhar do jeito que a gente quer. Então, é isso. Então, esse aqui, qual que é a ideia, qual que é a pegada de apresentar, fazer um pouquinho de apresentação para vocês de como funciona a mente. Porque se a gente está no dia a dia fazendo tudo só na força de vontade, mas a gente não está mudando nossos hábitos, que uma das formas de eu começar a reprogramar minha mente é exatamente eu começar a pensar diferente, eu começar a mudar meus hábitos, ter hábitos melhores, né? Eu começar a ter clareza do meu negócio, eu começar a fazer um planejamento, eu traçar metas,
eu traçar objetivos claros, aí eu começo a colocar novas programações, novos conceitos, né? Eu começo a mudar o meu modelo mental. E aí é um pouquinho disso que a Cris vai estar passando hoje aí para a gente. E aí minha pergunta para vocês, e quero que vocês sejam sinceras, é o quanto vocês, o sabotador que habita em nós, boa noite, Nata, tudo jóia, meu bem, seja bem-vinda. O quanto vocês se sabotam? Porque, assim, tem uma expressão que a Karen fala para os mentorados que eu gosto demais, que ela diz assim, ó, você não tem problema com números, você só não quer ver eles porque você não quer ver que está assaltando a empresa, você só não quer ver que não está dando lucro, e você não quer ver que você precisa trabalhar mais. Né? Então, o problema não é que a gente não quer, eu tenho dificuldade com planilhas. Não, eu não tenho dificuldade com planilhas. Né? A minha dificuldade está em ver que eu não estou dando lucro, ver que minha precificação está errada, ver que eu preciso de mais gente, ver que às vezes entrou 10 mil na empresa, mas que eu achei que era meu e eu fui lá e assaltei, né? Então, a gente tem o assaltante que mora em nós, ele é forte, gente, é triste. A gente põe ali alarme em toda a empresa, a gente vai, estica, põe câmera, não sei o que, e no final do mês é a gente que assaltou o negócio, né? É a gente que fez o treino dar certo. Então, por que tudo isso? Porque 5%, gente, é muito pouquinho. Né? Então, assim, a gente tem um tiquinho de nada do nosso cérebro trabalhando a favor e um tantão trabalhando contra. Então, como ele trabalha contra, é o ponto da gente entender, puxa, então se eu tenho dificuldade de ver meu financeiro, primeiro eu vou criar o grau de consciência. Então, eu vou criar uma meta, vou olhar meu financeiro todo dia. Então, todo dia, antes de eu começar qualquer coisa, eu vou olhar o que eu tinha de meta, vou olhar o que eu tenho de financeiro e vou partir dali. Porque todo negócio vai dar certo se ele se sustentar em venda. Se ele vender, se ele não vende, tá errado. Vai quebrar. Vai quebrar ou hoje, ou vai quebrar amanhã, ou vai quebrar depois de amanhã. Mas ele vai quebrar. Né? Então, assim, a média de negócios que abrem e fecham no Brasil é em torno de 80% em 5 anos. E aí a gente tem um índice muito maior quando a gente está falando das mulheres. Então, boa parte desse público que eu falei para vocês, dos 7 mil que a gente já encarou aí, Brasil afora, 75%, 80% da turma é feita de mulheres. Então, foi aí que a gente olhou e falou, cara, tá errado, vamos direcionar, então, para a gente fazer, de fato, para mulheres. Por quê? Porque a nossa mente tem aquele tantão de coisa ali que a Karen trouxe, né, de brincadeiras à parte, mas a gente quer ser a melhor mulher, a gente quer ser a virtuosa, a chiquinha, né, a maravilhosa, e tem que ser legal, a gente tem que ser magra, né, porque a gente tem que seguir o padrãozinho da beleza, né. E aí eu me conformei quando a Gisele Bündchen foi traída, gente, porque assim, ó, naquele nível, né, ela tem uns 30 centímetros a mais que eu, né, e eu tenho uns 40 quilos a mais que aquela mulher, né, então misericórdia, se foi para ela, eu tô no sal. Mas assim, a gente vai o tempo inteiro se sabotando. Durante a pandemia, eu acordei umas 3 horas da manhã e falei, não, senhor, essa desgraçada da virtuosa tem que ter alguma coisa nessa mulher aí que tá errado. Falei, eu vou ler a Bíblia de novo e eu que não tô entendendo, porque eu preciso achar virtude ali para mim poder ser virtuosa também. Que lavando, passando, cozinhando, trabalhando com criança no apartamento de 60 metros quadrados, sem sair de casa, parecendo uma louca, passando álcool, falei, não, vou ficar doida. Peguei a Bíblia, era umas 3 horas da manhã, comecei a ler o versículo, aí começou, o versículo começava assim. E ela acorda de madrugada para dar ordem às suas servas. Eu falei, tá aí, a desgranida tinha um monte de serva, eu não tenho ninguém no meio da pandemia, por isso que não tem virtude. Mas é o quê? É o nosso cérebro sabotando para a gente se olhar de lado negativo. Né? E aí depois eu fui desenvolvendo o pensamento e a gente consegue ser virtuosa naquele monte de palavras que a Karen trouxe, conseguimos. A gente pode hoje ser melhor empresária, mas a gente possivelmente não vai ser tão boa mãe no dia de hoje. A gente pode ser muito boa mãe no dia de hoje, possivelmente a gente vai ter falhado em alguma resposta que a gente vai dar para os nossos clientes no WhatsApp, principalmente quando a gente começa, né, a empreender ali, que a gente é o eu empreendedor, eu vendo, eu faço finança, eu. Só que o eu precisa se organizar, porque senão ele não cresce. Então, é um pouco disso que a gente precisa entender, mas antes da gente se organizar, a gente precisa olhar. A gente precisa pegar esse cérebro, lindo, maravilhoso, consciente, porque já que o inconsciente faz muita sabotagem, sacaneia com a gente, faz a gente dar aquela roubadinha na cena, a gente precisa pegar esses 5% e falar, não, então tá, então me ajuda, e vamos olhar para onde? E aí a gente tem belas oportunidades quando a gente vai olhar. A gente olha para um mercado que está se desenhando de forma extraordinária. Então, a gente pode olhar para o trivial e falar, o que você vai fazer? Vou fazer brigadeiro, vou fazer bolo, vou vender roupa, né? E aí a gente acaba tendo a tendência de ir para o que é mais convencional, para o que é mais trivial, porque a gente tem medo, porque a gente tem receio e porque a gente, de fato, às vezes desconhece outras oportunidades. Então, por exemplo, quando eu vim da minha atuação,
São 20 anos trabalhando com o mercado corporativo de alto nível, de luxo, mexendo com hotelaria, fazendo consultoria para o Odebrecht, trabalhando com Sicredi, Sicob. Então, era só dinheiro pelo dinheiro. Né? Então, a gente fazia desde o planejamento estratégico, desenvolvimento do negócio, até o projeto de arquitetura, mas era só uma bela de uma maquiagem. Né? E você vai olhar, tinha muita coisa vazia que me incomodava. E nisso, fui pesquisar mercado, o que eu encontrei? Empreendedorismo social. Falei, cara, é aqui, que gostoso, dá para ajudar a gente a ganhar dinheiro, olha que coisa boa. Mas porque eu parei e eu fui estudar. E esse é o meu convite para vocês. Onde é que tem oportunidades que vocês hoje não estão enxergando? Então, a gente tem um novo mercado, um mercado muito grande, que eu vou tratar para vocês daqui a pouquinho, num outro slide, para vocês darem uma pensada e uma refletida. Então, a gente precisa ser abusado e aproveitar das oportunidades que aparecem. Mas a gente faz isso como? A gente faz isso olhando o noticiário, gente? Não, porque o noticiário só traz desgraça para botar todo mundo na mesma página. É igual a escola. A gente faz isso pesquisando, olhando o que tem de eventos, participando de conexão, tentando aprender o que tem de inovação. É aí que a gente começa a abrir a mente e fala assim, puxa, espera um pouquinho, dá para fazer diferente. E aí, quando a gente olha esse diferente, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês,